Olá, você, boa noite, seja bem-vindo ao programa Comunidade Ação, mais uma terça-feira quente. Hoje, então, o programa está todo especial, porque eu estou trazendo nada mais, nada menos que Patrícia Pena. Patrícia Pena é uma pessoa de quem eu admiro muito pela sua capacidade, pela sua vontade e pelo trabalho, né, que ela realiza. Ela é secretária do PV Mulher, aqui da cidade de São Paulo. Patrícia, faz favor, conte um pouquinho da sua história para nós. Tudo bom? Tudo jóia? Obrigada por proporcionar, né, essa oportunidade de a gente estar aqui contando um pouco da história da gente. Eu assumi a secretaria do PV Mulher foi em novembro do ano passado. E de lá para cá eu tenho tentado engajar as mulheres, né? Porque é uma luta enorme conseguir fazer com que as mulheres entrem para a política. Porque eu acho que falta alguma coisa mais encantador para as mulheres, né? Então elas ainda não têm aquela vontade de participar mesmo. Mas de um tempo para cá a gente está sentindo uma certa mudança nesse cenário. Então eu consegui filiar aí 30 mulheres, graças a Deus. E acho que a gente vai sair acima da cota esse ano, viu? Mas essa parte nós vamos falar como empresária, né? Ah, sim! Porque tem uma outra parte sobre design que eu gostaria de falar. Inclusive nós temos um vídeo aí de um rapaz para começar, porque depois eu quero que você comente um pouco sobre isso aí. Vamos rodar aquele vídeo lá? Quando é que o Brasil vai ser representado pelo Senado, hein? Até quando, Pérez? Vota Design, hashtag Brasil com Design. Vota Design, hashtag Brasil com Design. Projeto planejado, destinado ao Senado. O povo não vai ficar calado. São mais de 3 décadas e eles surrupiam em gaveta, veta. Senadores, o design agrega valores. No Brasil há trabalhadores. Avante nação, hashtag partiu. É o design que queremos pro Brasil. Vota Design, hashtag Brasil com Design. Vota Design, hashtag Brasil com Design. Vota Design, hashtag Brasil com Design. Projeto planejado, destinado ao Senado. O povo não vai ficar calado. São mais de 3 décadas e eles surrupiam em gaveta, veta. Senadores, o design agrega valores. No Brasil há trabalhadores. Avante nação, hashtag partiu. É o design que queremos pro Brasil. Vota Design, hashtag Brasil com Design. Essa aí é uma pequena parte da força que essa mulher tem. Então ela vai contar pra gente um pouco dessa história toda de design aí, porque fui pedir para a regulamentação da produção. Patrícia, conta um pouquinho pra gente dessa história aí, que você que fez todo esse movimento, que fez todo esse agito aí. Esse vídeo eu quero até agradecer vocês de terem colocado, porque foi uma parceria muito boa com a agência Page, que ajudou bastante na construção dele, e o Júnior Lopes, que é esse rapper bacana, criou a letra, a música, tudo, e foi um sucesso. Ficou muito bacana. Bastante acesso na internet. Aquilo ali foi uma crítica realmente para poder chamar a atenção dos parlamentares, da necessidade de ser aprovado o projeto de lei que regulamenta a profissão do designer. Então, a gente fez um estilo de protesto e pedindo que isso fosse urgente. Infelizmente, depois deles terem aprovado, a Dilma vetou. E a gente tentou depois ir para um contraveto, mas não teve jeito, o Congresso resolveu ir junto com o veto da presidente. É uma pena porque, na minha concepção, é uma burrice, porque é simplesmente um tapa na cara da modernidade. O design, ele, como diz até o vídeo, agrega valores, e aí a gente fica atrás do que está acontecendo no mundo, né, em termos de inovação, tecnologia e tudo mais. Como é que está hoje essa problemática esse problema do design? Assim, como é que... Olha,
Algumas faculdades estão até tendo dificuldades porque muitos alunos estão desistindo do curso. Eu fiquei sabendo de algumas que fecharam, está tendo um desestímulo, né? Porque estava todo mundo acreditando muito que isso fosse aprovado. Porque nunca antes tinha passado em todas as comissões, tinha passado na Câmara, no Senado e até chegar à mão de um presidente, né? E você fez uma movimentação grande nisso aí tudo, hein? Foi. Eu tive uma participação muito ativa nesse processo, junto com todas as associações de design do Brasil, que inclusive elas que elaboraram o projeto de lei, escreveram e tudo mais, porque há mais de 30 anos que existe essa luta no Brasil pela regulamentação. Então, todas as associações de design vêm lutando há muito tempo para que isso seja aprovado. Quando chegou às mãos do Pena, ele então é deputado na época, eu pedi que isso fosse encaminhado para a gente poder lutar e conseguir, porque passou pelas mãos de outros deputados anteriormente, só que assim, acabava o mandato e nada era feito, porque não davam continuidade e tudo mais. E aí então a gente conseguiu tramitar bem bacana no Congresso. Mas tem uma coisa muito interessante, Guto, porque assim, quando a gente entrou na Câmara dos Deputados, eles primeiro fazem uma análise para saber se o projeto deve ou não dar seguimento. A primeira análise é que aquilo era inconstitucional. Ué? Eles disseram para a gente, não entra com o projeto porque é inconstitucional. E aí a gente falou, bom, como é que pode a gente tentar legalizar uma profissão que está muito atuante no país, que é importante porque trabalha com pessoas e produtos que envolvem o comportamento das pessoas, ser inconstitucional. Enfim, levamos adiante, entramos, foi aprovado em todas as comissões, foi aprovado depois no Senado também, nas comissões, depois, mesmo depois de ter sido pedido vistas e ter o Crivella colocado um abaixo-assinado para poder ir à votação, porque nem precisava, na verdade, foi um entrave, muita gente... só ele. E aí foi um entrave e a gente, mesmo assim, depois conseguiu aprovação por unanimidade no Senado. Chegou à mão da presidente e ela vetou. Mas a luta foi grande, né? Para chegar lá, ela chegar a botar a mãozinha e falar não. Qual o motivo que ela teria para falar não ali? Segundo ela e algumas análises de alguns ministérios, de que isso é uma profissão que não causa riscos à sociedade, portanto, só regulamenta a profissão que causa risco. Aí eu fico questionando, poxa, regulamentaram um mês anterior ao veto, a profissão de artesanato, que é um ofício. Uhum. Então, assim, eu acredito que o design ele pode causar muito mais risco do que o artesão. Porque você envolve procedimentos muito mais de engenharia, né, a construção e a arte e tudo mais, mas assim, ele tem, por exemplo, uma maca. Uma maca precisa ser muito bem adequada, projetada, para que o paciente não caia dela. É um design que vai elaborar isso. Então, existem sim uma série de contradições ali no argumento que ela utilizou para vetar. Aí quando você soube do veto, deu vontade de subir pelas paredes? Deu vontade de sentar na calçada e chorar, né, Guto? Porque depois de uma luta desse tamanho, anos, e aí ela... Sentei na calçada e chorei, né, primeiro momento. Depois vamos tentar ver que a gente agora reconstrói disso daí. A gente está pensando no que fazer, talvez uma nova legislação, recomeçar, fazer algumas alterações na lei para que possa atender um pouco melhor a... Né? Nós temos um vídeo aí, depois que você comenta sobre o veto, né? Fabião, dá para a gente rolar esse vídeo aí? Amigos, a Dilma acabou de vetar o nosso projeto de lei. Pois é, a regulamentação da profissão de design acabou de passar pelo veto da presidente. Isso sinaliza o quê? Sinaliza que não há intenção nenhuma de modernidade no país. Não entendem o que é design, não entendem que essa ferramenta é estratégica, é uma ferramenta que propõe inovação. É muito triste, mas a gente tem que trabalhar contra esse veto. Porque quem tem o mínimo de conhecimento sobre o assunto sabe da importância desse projeto. Então, agora eu peço a todos os amigos designers e amigos dos designers também que vão à luta. A gente tem que quebrar esse veto. Isso vai ocorrer como? O projeto de lei vai agora para a Câmara Federal, lógico, os deputados vão ter que votar,
contra o veto. Então a gente tem que começar a fazer uma mobilização de contra o veto. Nós não podemos deixar barato isso agora. Vamos para a luta. É contra o veto. Mentira, né? Não, mas também pela luta que você teve e a outra vai lá e veta, nada que, poxa vida. Infelizmente eles acompanharam o veto da Dilma e... Agora, Patrícia, você também tem várias outras ocupações, né? Você é workaholic, 24 horas por dia, 24 horas a semana. Ligada 220. Agora você como empresário também, você tem uma loja de fitness, né? Você trabalha tanto com a loja física na Paulista, como também com a venda pela internet, né? Na internet. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Na internet é o site com o meu nome, patriciapena.com.br. Isso eu construí quando eu perdi 30 quilos. Na verdade, agora eu engordei uns 5. Preciso refazer, porque época de campanha a gente engorda, né? É uma loucura. Mas foi um processo bem legal, porque eu comecei a fazer uma série de coisas que eu tinha uma vida mais sedentária em termos de malhação e de dieta. Sempre gostei de comer umas coisinhas mais gordurosas, né? Quando eu vi meu laudo médico, peraí, diabética, colesterol alto, eu falei... Não posso, eu tô mais ou menos por aí. Tem que olhar, hein? E aí eu falei, eu vou emagrecer. Emagreci e construir essa marca de moda fitness. Porque tudo que eu faço, assim, na minha vida, muda aqui, muda ali, eu tento fazer alguma coisa ligada ao empreendedorismo. Então, eu tento sempre fazer do limão a limonada. Você sabe, eu lembro, já faz alguns anos atrás, que eu fui fazer, eu estava na TV aberta e fui fazer uma externa lá na Feira da Vila. Né? Aí você estava, naquela época, você já estava montando uma compras cooperativa. Eu fui à feira. Você lembra disso? Eu fui à feira. Aquele projeto foi pra frente, eu lembro que você mergulhou nele. Foi muito legal, ganhei algum dinheiro bacana naquilo dali. A gente conseguia, era compra coletiva, igual o Groupon, Peixe Urbano. Aí quando eu vi, comecei a perceber que eles estavam entrando no Brasil, estava uma coisa assim crescendo, eu falei, opa, vou fazer. Mas aí depois de um tempo, começou a ter muito, né? Ter vários. E eu com também tantas outras coisas para tocar, eu acabei parando de mexer com o Fui à Feira. Mas ele, na época, serviu bastante, fiz bastante negócio com ele. Agora, você também na parte de empresarial, assim, hoje você também tem colaborado de alguma forma com as mulheres, né, que fazem parte do Partido Verde, onde você também é filiado, onde você é secretária da mulher. Isso, porque assim, eu tenho uma empresa que é de design, que é a Design na Brasa, que na verdade começou com um evento de 16 anos já em São Paulo, um evento de design sustentável, que a gente sempre busca a responsabilidade socioambiental do design. E isso me fez até ganhar um título de chanceler ambiental pelo Instituto IBDM. Eu sou a única mulher em São Paulo que tem esse título. Tem 2 pessoas aqui em São Paulo, que é o Matarazzo e eu, temos esse título de chanceler ambiental. Então, essa empresa, esse evento se tornou uma empresa de eventos, cursos e treinamentos. Então, o que eu pensei? Poxa, eu tenho uma atuação política, estou sempre junto das mulheres, sempre fazendo algum trabalho, sempre incentivando as pessoas para a política, que eu acho que isso é super importante, principalmente até para os designers, porque a gente tem esse problema da regulamentação hoje, justamente porque não tem designer eleito, não tem. Tem médicos, advogados, engenheiros, mas não tem designer eleito. Então, sempre tentando buscar com que as pessoas pudessem olhar um pouco mais a política como uma forma realmente de pensar o bem comum da sociedade. Eu falei, eu vou fazer, então, que essa empresa possa ajudar mais ainda na política. E aí foi daí que eu elaborei essa ideia do pré-candidatasverdes.com.br, que nada mais é que um curso de treinamento político para as mulheres e que elas vão exercer na prática. Tanto tem aulas dentro da plataforma, porque eu faço um hangout com várias autoridades sobre diversos assuntos que pode ajudar com que elas, nesse processo de pré-campanha, como também a gente tem uma série de coisas presenciais que a gente vai fazendo durante essa jornada. Então, essa proposta de fazer com que elas participem da política de uma forma divertida
é o que encantou muitas delas para poder se filiar ao partido, participar desse processo. Inclusive, você estava me contando agora que você, nos finais de semana, você faz um evento em uma região onde tem uma determinada pessoa que faz parte daquele grupo de pessoas, tal, que ela tem um... Isso a gente vai começar agora. Esse sábado a gente vai para o Bom Retiro, que é o ambiente de uma dessas pré-candidatas, que a gente tem 30 no momento. Então, o ambiente de uma dessas pré-candidatas, a gente vai fazer um mapeamento, uma investigação dos problemas que ela tem no seu bairro. Isso vai ser um trabalho colaborativo das mulheres. Todas elas que são pré-candidatas, todas vão juntas para cada um dos bairros de cada uma delas. Porque aí a gente consegue fazer um trabalho colaborativo realmente das mulheres e desmistificar essa ideia de que a mulher compete com a outra mulher. Porque é engraçado, Butô, isso aí é uma coisa que eu escuto muito dos homens. Os homens falam muito isso. A mulher é muito competitiva. Eu não escuto isso das mulheres. Quem fala são os homens. E aí eu queria deixar claro que isso é mentira. Isso foi inventado, isso foi colocado na tua cabeça. Sabe por quê? Porque lá atrás a gente não podia votar, a gente não podia estudar e a gente não podia trabalhar. Então o que a gente podia fazer, Gutô? É ser linda, prendada, para quê? Para encontrar um bom marido. Então a gente competia para encontrar um bom marido. Mas hoje é século XXI, acabou, não tem mais essa história. A mulher está independente, trabalha, estuda, está no mercado, entendeu? Então, acabou essa coisa. A gente tem que aprender cada vez mais que uma pode aprender muito com a outra. Muito. E acabar com essa história de competitividade. Por isso, a gente criou essa ideia de colaboração feminina, em que elas todas saem juntas na campanha, agora pré-campanha, na verdade, que até julho, né, é um período de pré-campanha. Então, nesse período, a gente vai fazer todo esse treinamento com elas. De formação política, treinamento para aprender o que vai acontecer depois. E é uma jornada incrível. É uma coisa assim que a gente vai fazer de forma divertida. Vamos bolar, por exemplo, as super verdes, vamos para os bairros, fazer essas investigações e brincar, fazer os vídeos editados de forma engraçada mesmo. Cuidado, as pré-candidatas às vezes chegaram. O que tá? Tem buraco aqui na rua. Peraí! O prefeito vai sair correndo. Tá louco! Como que a gente vê? Onde vê a mulher, pelo amor de Deus, arruma aquilo lá que eles vêm pra cá. É isso aí, a gente vai dar o que falar. Agora é assim, é aquilo que nós estávamos comentando. Toda ação tem uma reação, né? Essa sua ação é uma coisa extraordinária. Eu acho muito legal você estar passando conhecimento, estrutura, para que essas pessoas possam ter um mínimo de conhecimento para estar se apresentando para a sociedade, né? E isso também vem uma gama de responsabilidades para você, né? Nós estávamos até comentando, você não consegue sair do WhatsApp, tem hora que você está com 30 pré-candidatos, 30 pessoas querendo falar ao mesmo tempo com você aí você que tem que se virar nos 30 para poder botar a coisa em ordem, né? É verdade. E isso te traz uma alegria, te traz uma felicidade? Como é que você se sente assim? Olha, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é a Bel Pesce, que é uma menina que é do Vale do Silício. Não sei se você já ouviu falar, um escândalo, que é meio parecida comigo nessa coisa de ser workaholic. Outro dia, porque assim, as pessoas começam a falar, você precisa se focar. Você precisa focar numa coisa, focar em outra coisa, não dá para focar em tudo. Isso mexia muito comigo, Guto, porque eu desde criança sempre fui muito hiperativa, fazia um monte de coisa, sabe? Liderava os grupinhos das discussões e tudo mais. Então, assim, quando eu vi a Bel falar que a natureza dela é essa e que se dane quem diga que tem que se focar e que ela não é focada numa coisa, só que ela é focada em várias coisas, eu falei, senti um alívio tão grande. Eu falei, gente, eu sou assim. Eu também não consigo. Entendeu? A minha natureza também é essa. Eu faço um monte de coisa mesmo ao mesmo tempo e dou conta. Quando eu começar a fazer alguma coisa errada, vocês me falam, olha, para agora porque não deu certo, entendeu? Mas eu gosto dessa coisa, desse movimento. Eu acho que a gente tem que pôr as coisas em movimento, né? Porque senão fica muito nas ideias. Você sabe que às vezes eu acordo na madrugada e eu tenho que escrever a minha ideia, porque eu não durmo.
Pergunta o Pena, às vezes ele fica, que foi, meu bem? Eu não aprendo, eu tive uma ideia. Aí eu vou lá e escrevo. Aí quando não tem nada do lado para escrever, eu boto no celular, anoto lá na agendinha do celular para poder lembrar. Tem altas ideias na madrugada. Gozado, né? A gente tem que sair correndo para escrever, porque você não esquecer no dia seguinte e tal. Agora, você também, como é que foi essa sua entrada na política, assim? Tem até um vídeo que eu tô bem fortinho no vídeo, eu conto um pouco sobre isso. Desde criança, minha mãe era do MR8. E aí eu via aquelas coisas. O MR8 fazia parte do PMDB na época do... Então, antes, né? Porque eram os comunistas, então tinha a Arena, né? E o MDB. E o MDB, pois é. Então, minha mãe fazia parte desse grupo e eu lembro que chegava uma Kombi em casa e levava minha mãe, minha tia, todo mundo para fazer campanha, discussão, né, e tal. Era muito criança, não entendia muito de nada, mas eu via aquela como chegar, levou minha mãe, ficava com uma raiva, sabe? E minha avó falava, ela foi pra política. E sempre escutava essa coisa, minha mãe envolvida com política, e eu não podia ir, e eu queria ir e não podia. Aí, um dia, quando ela me levou, eu fui foi um evento na Cinelândia, dos Direta Já. Tomei um chute de uma maluca, fiquei toda roxa. Fiquei com muita raiva, mais ainda. Odeio política, aquela coisa. Minha mãe vai para o negócio de política, ai, que ódio e tal. Fui crescendo, outras coisas foram acontecendo na minha vida, fui fazendo uma série de coisas e tal. Vim para São Paulo e nunca me envolvi com nenhum partido, nunca me envolvi com nada, assim, de política, sempre fiquei meio distante. Só que aí, um dia, eu tava estudando ASP.NET, uma linguagem de programação. Minha tia me liga e fala, Paty, tem um evento no Guarujá. Eu falei, tô aqui estudando, não vou poder ir. Não, vamos, vai ser legal. Eu falei, não tem nem roupa pra ir, como é que eu vou? Não, vambora, eu te empresto a minha roupa e tal. Tá bom, ela passou lá, me pegou e foi pro Guarujá. Chegou lá, era um evento do Partido Verde, uma convenção do estadual lá no Guarujá. Isso em 2004. Eu fiquei pau da vida com ela. Falei assim, por que você faz comigo? Sabe que eu odeio política? Como é que você vai e me bota um negócio desse? Que não sei o quê. De repente, comecei a escutar o Pena falar. Eu falei, nossa, aquele moço fala bem pra caramba. Eu achei legal as coisas que ele fala, não era careta, sabe? Coisas bacanas. Pensar na sociedade de uma forma diferente, para pensar para onde vai tudo isso, a construção, né, das ideias sustentáveis e tal. E eu já fazia o Design na Brasa, já tinha essa pegada de juntar pessoas e pensar coisas legais mesmo. Aí juntou aquilo ali, né, então eu falei, então eu vou me filiar. E me filiei no partido, acabei casando com o presidente. E aí, deu nisso. Entrei pra política. E entra na veia, né, Guto? Entra, porque entra. É uma loucura. Agora, é muito interessante, porque eu acho que o Pena, o presidente nacional do Partido Verde, eu acho ele um dos políticos mais importantes que nós temos hoje no país. Sabe? É um cara sério, comprometido. Eu conheço ele particularmente, sei, sabe, ele é uma pessoa super... ele se dedica, ele quer ver as coisas certas. E você está o mesmo caminho, né? Porque ele me ensinou bastante, ele é um grande mestre para mim. As coisas assim que eu hoje penso, a forma como que eu vejo a política, eu dedico muito a ele, muito. A coisa antiga, sabe, ultrapassada, que eu via muito quando era criança, ainda no Rio de Janeiro, hoje, assim, é realmente coisa do passado. Eu vejo a política hoje como o que ele sempre fala, que eu acho lindo, é um diálogo com o futuro. É pensar os horizontes futuros, né? Essa construção de uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, que pensa no planeta, no meio ambiente. Será que nós vamos conseguir isso? Ai, Guto, acho que assim, a gente tem conquistado bastante coisa. Você vê o protocolo de Kyoto, que virou um tratado, que hoje já teve a COP21 em Paris, uma série de coisas que já foram estabelecidas entre os países para diminuição das emissões do efeito estufa. Então, assim, há muita coisa acontecendo boa. Infelizmente, o país nosso ainda não pegou muito firme essas questões ambientais, né?
A gente viu tentativas de mudar o Código Florestal, porque foi um absurdo aquilo. O código mais moderno do mundo é o brasileiro, só não é respeitado, né? Mas é o mais moderno. Então, assim, acho que a gente tem que pensar um pouco mais no meio ambiente como uma forma que permeia todas as outras questões políticas. Tudo passa por uma questão ambiental. Saneamento básico, transporte urbano, tudo é questão ambiental. Mas isso aí também não faz, por exemplo, não foi levado, não está sendo levado para as pessoas isso aí. Você acha que tem muita gente ainda que está fora da caixinha? Não sei se você está entendendo. Não, assim, eu acho que as pessoas, a sociedade, elas estão sim, de certa forma, preocupadas com isso. Só que se a gente não tiver políticas públicas que permita, né, com que as pessoas possam executar de uma forma correta, aí fica difícil, né, Guto? Se a gente não tiver governantes que pensam da forma correta em termos ambientais, como que a gente vai exigir da sociedade que faça as coisas certas? O exemplo tem que vir de cima, né? Pois é, eu vejo, de vez em quando eu vejo até algumas coisas, eu fico até meio tonto, porque eu vejo alguns políticos fechando os olhos, às vezes por uma invasão de uma área de APP, sabe? E por causa de um voto, de alguma coisa, eles estão dando apoio, estão incentivando esse tipo de coisa. Você acha que não há uma controvérsia também com relação ao político ainda? Então, aí você pode mexer também em questões não muito legais, né? Porque se o cara tem um APP ou uma APA e você libera para construção, você pode pensar muita coisa por trás disso, né? Às vezes nem é que libera, ou fecha simplesmente os olhos e deixa. Agora, me diga uma coisa com relação às mulheres na política. Você acha que esse problema que nós estamos tendo agora com a nossa presidente, você acha que deve influenciar com relação à mulher nessas eleições que vêm agora, municipais? Olha, eu participei de uns grupos ano passado de mulheres, antes até de ser secretária da mulher, e eu fiz muitas críticas a Dilma e aí acabei sendo muito criticada dentro do grupo por conta disso. E aí eu usei, até parafraseando um pouco Jorge Amado, quando dizia que o materialismo dele não limitava a ele, eu disse a mesma coisa no grupo. O meu feminismo não me limita. Então, assim, eu não sou burra. Eu sei que o que ela fez, todas a imagem que ficou para as mulheres, ficou realmente desgastada nesse sentido, porque de certa forma, a mulher não sabe administrar, vai falar sempre essas bobagens, né? Só que a gente tem exemplos de mulheres que deram super certo no mundo, né? A gente tem a Hillary, né? A gente tem a da Alemanha. Então, assim, não dá pra gente também achar que porque não deu certo aqui com uma, que a gente não tem condições de tocar a política de uma forma correta. E outra, ela não foi eleita por ser mulher. Ela foi eleita porque o Lula colocou ela lá. Então, ela tinha um homem por trás, né? Ainda tem isso. Então, assim, eu acho que é um processo agora da gente reconstruir realmente isso. Acho que as mulheres têm que agora... É um dever de casa até maior, realmente, porque a gente precisa provar que as mulheres são capazes. As mulheres... Não digo que as mulheres são mais honestas, porque algumas pessoas até falam isso. Eu acho isso meio jargão, mulher dizer que a mulher é mais honesta. Não tem quem é mais honesto e quem é menos honesto, né? Eu acho que, assim, tem um compromisso. Você tem um compromisso com as pessoas de fazer a coisa correta. E a mulher tem um carinho maior pela essa coisa do cuidar. É natural da mulher o cuidar, né? Ela cuida da casa, cuida do marido, ela cuida dos filhos. Ela pode cuidar de uma sociedade também. Então, a mulher, ela tem um lado muito mais sensível para as causas sociais. E políticas públicas para as mulheres, né? Porque se não somos nós lá para defendermos isso, não vai esperar tanto que os homens ficam preocupados, porque não é o mundo deles, não é a realidade deles, né? Pensar, por exemplo, a mulher quando está em período menstrual, ela fica realmente com hormônios à flor da pele, problemas, dor de cabeça, uma série de coisas, e criar políticas públicas para isso, para que elas possam trabalhar não nesses períodos, não trabalhar nesses períodos, e uma série de outras coisas. Por exemplo, a gente tem, acho que a experiência do Natalini, se não me engano, aqui com o nosso vereador em São Paulo,
de permitir que as mulheres possam descer do ônibus em locais que não são comuns do ponto do ônibus, para que elas possam parar mais perto de casa, com menos problemas de assalto e tudo mais, que muitas são até estupradas nesse percurso. Então, assim, você vê, é um homem sensível à causa feminina, mas isso é uma demanda das mulheres que chega ao gabinete. E aí o político vai, né, abraçar ou não essa causa. Então, são as mulheres que têm essa realidade, encontram essas problemáticas e pensam nas políticas públicas. Então, precisa ter mais mulheres. A gente tem 51% do eleitorado feminino e a gente tem 10% de mulheres eleitas só. Agora, por que elas não votam nelas? Agora, nesse grupo que você fez, você está passando essa informação para essas pessoas também, para essas mulheres também? Sim, sim, de como elas devem se portar ou daqui para frente com relação a isso? Sim, principalmente para estimular a sociedade a votar em mulheres também, né? Porque o grupo das pré-candidatas verdes, elas têm tanto essa questão colaborativa de uma ajudar a outra, quanto ficar prestando atenção em todas as políticas públicas femininas que a gente pode propor como plataforma para elas. Então, e aí tá super legal, porque elas já comentaram, se uma de nós formos eleitas, a gente vai fazer um sorteio aqui das 3 para poder estar junto com a gente lá no gabinete e tudo mais, e ficar pensando na sociedade. Eu digo que elas, nesse momento, elas são observadoras sociais. Então, elas estão observando a sociedade, o papel da mulher e propondo uma série de coisas legais. Muito bom, já estou me avisando que já deu nosso tempo. Você acredita como passa rápido? Patrícia, eu fiz questão da sua presença aqui, porque eu te admiro bastante, gosto muito do seu trabalho, vejo o seu trabalho. Vejo o trabalho do Pena, vejo os seus filhos, vejo a Tarsila, vejo todos eles se virando, todo mundo trabalhando, sabe? Você com essa disposição toda. Eu queria que você deixasse seu recado aí para todo mundo que está nos vendo. A casa é sua, faz favor. Eu vou me despedindo até terça-feira que vem. Terça-feira que vem nós vamos estar aqui com a banda Made in Brasil, que vai estar lançando o seu novo DVD. E agora eu vou deixar a Patrícia conversar um pouquinho com vocês e despedir, tá bom? Um beijo. Fiquem com a Patrícia. Eu acho que o meu maior pedido é esse, fazer com que as pessoas compreendam mais a importância da mulher na política, a importância que ela exerce nesse papel todo, estimular mesmo as pessoas a votarem nas mulheres, entrar no site pré-candidatasverdes.com.br. É um período de pré-campanha, ali elas estão engajada numa luta de construir uma possível legenda dentro do Partido Verde, que nesse momento elas estão se mobilizando para poder conseguir uma legenda no Partido Verde, porque graças a Deus esse ano a gente conseguiu muito mais do que a cota, então a gente vai ter que fazer um processo de seleção dentro do partido para decidir quem é que vai ter legenda. Então elas estão lá engajadas em mostrar trabalho, mostrar que elas estão aí para construir uma sociedade muito melhor. Então entrem lá, pré-candidatasverdes.com.br. Ok, gente. Então é isso aí. Obrigada. Tchau, tchau.